palavra, eu gostaria de convidar você, apesar de estar na sua casa, nós estamos num culto, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo de número 8, no verso de número 1. O texto sagrado diz o seguinte: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam e muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para alguns amigos que estão aí de outras regiões, gente que faz parte dessa casa, mas geograficamente não podemos estar na mesma cidade mais. Anderson, Eula, Jairo, Joedna, um abraço para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Amigos, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você hoje tem por tema igreja relevante. Sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo em um tempo desafiador. Se fala muito em igreja viva, em igreja dinâmica, mas não percebemos as dificuldades e implicações que há em de fato ser uma igreja viva e relevante dentro de uma configuração contemporânea de tempos que se transformam tão rapidamente, em uma geração tão hostil, de mudanças tão rápidas. As coisas se desconstroem de maneira muito rápida. Dentro do âmbito natural, nada mais é criado para perdurar muito tempo, tudo tem um tempo de vida útil. Do mesmo modo que informações se perdem com uma velocidade assustadora, os tempos são avassaladores, eu diria. E mais ainda, nós estamos dentro de uma contemporaneidade, de uma geração cética, cansada inclusive da religião, desconfiada de muitos paradigmas que nós estamos vivendo na dicotomia entre muito parte dos cristãos, daquilo que se diz crer com aquilo que se vive. Bom, o texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 3, o texto diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração de carne. Alguém já disse que nós, cristãos, somos provavelmente a Bíblia que o mundo irá ler, ou a única Bíblia que o mundo irá ler. Claro que com toda a nossa vida vivida cotidianamente, nós estamos escrevendo histórias, e nessas histórias nós estamos testemunhando daquilo que carregamos e dizemos crer. A grande interrogativa que parte para a nossa reflexão aqui nessa noite, enquanto igreja relevante, é: o que nós estamos escrevendo à medida que nós estamos caminhando em vida? Quais são as mensagens ou os versos bíblicos que o mundo lê na vida do cristão, na sua vida, na minha vida? A gente precisa entender que nem sempre, irmãos, uma desculpa de fato é uma mentira. O problema é que, por melhor que sejam as nossas desculpas, nenhuma desculpa vai gerar em nós ou através de nós uma nova realidade. Toda justificativa é uma boa justificativa e, repito, nem sempre as nossas desculpas e justificativas são mentirosas. Muitas delas são verdadeiras, mas a despeito de serem verídicas e verdadeiras, elas não estão construindo nada nem em nós e nem através de nós. Mas como nós então devemos nos tornar uma igreja relevante para a cidade em tempos como esse? Como nos tornarmos uma igreja relevante para o meio que nós estamos inseridos, entendendo que o meio que nós estamos inseridos dentro da comunidade carrega consigo todas as características que nós acabamos de citar.
A primeira questão que nós precisamos levantar aqui é qual é o significado de relevante. Relevante é aquilo que se sobressai, aquilo que sobrepõe, que ressalta, aquilo que é saliente, proeminente. Então uma igreja relevante, ela é uma igreja de grande valor. Algumas características que nós podemos pontuar de uma igreja relevante: é uma igreja que impacta o mundo e, apesar de impactar o mundo e estar envolvida geograficamente no mundo, ela não se contamina com esse mundo. Também uma igreja relevante é uma igreja que se destaca pelo testemunho que carrega, pelo encargo do Espírito que há dentro dela. É uma igreja que, por onde quer que vai, na sua individualidade, bem como na sua coletividade como corpo, carrega consigo as marcas de Cristo e o testemunho daquele que o salvou, o testemunho daquele que transformou a sua sorte e mudou a sua realidade. Uma igreja relevante também é uma igreja que vive um relacionamento saudável familiar. E também uma igreja relevante é uma igreja que vive socialmente com amor. Pense comigo, quantos cristãos você e eu conhecemos, se não sejamos nós, talvez esses que irei citar, cristãos aqueles que ouvimos histórias acerca dele, dizendo: olha, se for para ser cristão como esse, eu prefiro permanecer como estou. Se for para ser parecido com o fulano que se diz cristão, que se diz carregar as marcas de Cristo, se for para ser como esse, eu prefiro viver a vida como vivo. Eu já ouvi gente dizer ainda coisas mais absurdas, dizer: olha, se for para ser como fulano, eu prefiro ir ao inferno, porque a vida que esse que se diz cristão manifesta não compactua com nada com o Deus que diz carregar dentro de si. Então, uma igreja relevante é uma igreja que manifesta um bom testemunho, que convive socialmente de maneira harmônica, e ela não é uma que compactua com tudo, mas respeita tudo e todos, apesar das nossas diferenças, porque nós não estamos duelando ideologias, mas estamos manifestando uma cultura. Obviamente que na manifestação de uma cultura entraremos em choque em algumas questões, mas isso não nos impede de algum modo nós nos relacionarmos com as pessoas, de convivermos de maneira satisfatória com as pessoas, harmonicamente com as pessoas, mas carregando e profetizando aquilo que carregamos dentro de nós. Então, como nos tornarmos uma igreja relevante para a cidade? Uma igreja relevante para a cidade é, sobretudo, uma igreja que não perde a sua consciência missionária, a sua consciência da missão na qual Cristo estabeleceu para ela. Ora, a própria Bíblia nos afirma no Evangelho de Mateus o grande comissionamento da parte de Deus para todos nós que nos dizemos cristãos: ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. E mais, ele não resume somente em pregar a palavra e anunciar a salvação a todos. Ele continua dizendo: batize-os. O que batismo vai representar? Vai representar que após um tempo de discipulado, agora há uma confissão pública, uma imersão nas águas, dizendo: eu estou entregando a minha vida completamente ao Senhor. Ensine-os a guardar todas as coisas. O que representa ensinar? Ensinar significa tempo debitado a um outro alguém, transferindo a carga, o saber e o conhecimento que tem da parte de Deus para um outro alguém. E depois que nós o ensinamos, treinamos, discipulamos, agora nós estamos enviando esses para todas as nações, para que esses perpetuem, deem continuidade em todo o legado que Cristo depositou em nós, e nós estamos transferindo a eles, e eles transferirão a tantos outros, de modo que nós encheremos a terra de filhos e discípulos da parte de Deus. Então nós precisamos entender que dentro do contexto da igreja primitiva, a igreja abençoava todo o povo. Eles estavam em troca o tempo todo. Eles não estavam satisfeitos somente em pregoar a palavra. E não resumo a parte da satisfação como se isso fosse pequeno. Isso é grandioso, necessário, absoluto. Mas agora eles, mais do que pregavam, eles manifestavam. Irmãos, eu não sei se vocês percebem, se vocês se questionam acerca disso. Apesar do coronavírus estar impregnado em todas as nações, nós estamos em tempos de transformação. Você já se perguntou se talvez nós voltaremos a congregar coletivamente? Será que nós voltaremos a nos ajuntar mais uma vez? Não sei. Deus sabe de todas as coisas, a Deus pertence o futuro. Mas os tempos estão mudando, a forma como nós estamos nos relacionando agora. Outrora outros pastores e outras pessoas diziam que essa ferramenta era diabólica, agora ela se torna imprescindível, é o único meio pela qual eu posso chegar até a sua casa, poder de algum modo te abraçar,
olhar para você e ministrar uma palavra no seu coração. Os tempos estão mudando e nós como igreja também precisamos nos ajustar a esse tempo, de modo que venhamos a trazer e estabelecer a cultura do reino de Deus na terra. Olha só os versos 4 e 5 do texto que nós lemos de Atos, no capítulo 8, ainda falando sobre a nossa consciência de missão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. No verso 5, e indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Olha, o texto diz que ali houve uma perseguição contra o povo de Deus. Todos eles se dispersaram, mas essa dispersão não produziu paralisação, a dispersão não produziu estagnação, a perseguição não produziu paralisação do povo de Deus. Ao passo disso, a dispersão foi a dispersão do ajuntamento, mas não foi perca de foco. O grande problema das distrações é que ela tem produzido dispersão, e na dispersão nós temos perdido o foco. Essa distração tem nos sequestrado, nos roubado de quem Deus é. Mas aqui no texto que nós acabamos de ler, temos um exemplo claro que nós precisamos praticá-lo diante de uma perseguição que produziu uma dispersão. Eles não perderam o foco, a mensagem continuou cristocêntrica, o foco continuou sendo Cristo. Eles estavam pregando Cristo. Perceba o verso 5, e indo Filipe para a cidade de Samaria, ali nos anunciava a Cristo, nada mais do que Cristo. Entenda, meus amados, apesar de estarmos em tempo de coronavírus, estarmos dispersos nos ajuntamentos eclesiásticos, essa dispersão não pode produzir em nós perca de foco espiritual, ausência de discernimento profético. A dispersão precisa produzir em nós foco. A dispersão precisa continuar produzindo em nós o cumprimento e a nossa consciência de missão. Por quê? Porque nós não paramos enquanto igreja, porque deixamos de nos unir. Nós sempre falamos que pode chegar um dia em que a igreja não será mais possível ou possibilitada de se reunir nos templos. E esses dias chegaram e nós parece que, apesar de falarmos sobre isso, não nos preparamos para esse dia. Os dias maus chegaram, os dias que nos impedem de nos ajuntarmos coletivamente chegaram, mas esse tempo não pode ter produzido em nós paralisação. Nós estamos dispersos do ajuntamento coletivo, mas o nosso foco continua sendo o céu, o nosso foco continua sendo o reino de Deus, o nosso foco continua sendo estabelecer a cultura e o plano de Deus na terra. Vou repetir um pouco daquilo que falei ontem. Nós não estamos somente maratonando séries, nós não estamos somente para zerar o Netflix, nós não estamos somente para ler todos os livros que estão nas nossas estantes, mas estamos aqui agora em nossas casas, transformando os nossos lares em igrejas, transformando os nossos quartos em altares, transformando as nossas famílias em um povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, erguendo e queimando incenso de adoração o tempo todo. Você pode dizer amém por isso? Eu acredito nesse tempo, num tempo que, apesar da dispersão, nós não vamos perder o foco. Esse povo, apesar de perseguido, não perdeu o foco. Segunda característica que escrevi aqui, que pode nos considerar uma igreja relevante. A igreja relevante não perde a sua essência e ela continua servindo a cidade. Amigos, em tempo de individualidade, em tempo inclusive de isolamento social, a prioridade sou eu. Nós vimos há poucos dias atrás, rodando em todas as mídias sociais, no início dessa pandemia, o alarde social que foi criado. Nós vimos pessoas indo aos supermercados, sabendo que todos nós carecíamos de álcool em gel, por exemplo, e pessoas em um ato egoísta iam às gôndolas dos supermercados e compravam 5, 6, 10, 15, 20, 30 de frascos de álcool em gel, sem a menor necessidade. É como diz o ditado popular: farinha pouco, meu pirão primeiro. Primeiro eu, primeiro a minha casa e os outros que se explodam. Depois saiu uma ideia da medicação que poderia ser a cura para o coronavírus. Pessoas sem o menor índice de sintoma algum da doença foram às farmácias, secaram as prateleiras comprando remédio completamente desnecessário. Bom, isso revela muito daquilo que cada um carrega dentro de si, um egoísmo, um individualismo, a prioridade da sua própria vida, a prioridade de si. Mas uma igreja relevante
entende que como o seu Cristo veio para morrer por o outro, ela também é um caminho pela qual Cristo pode passar para chegar a um outro alguém. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no verso 16, o texto sagrado diz: e nisso é manifesto o amor, que Jesus Cristo morreu por nós, e nós também devemos morrer pelos nossos irmãos. Eu não estou aqui como alguns pastores loucos estão dizendo por aí: use a sua fé e vai para a rua. Não use máscaras, não use álcool em gel, não se proteja, não se previna, vá e faça tudo que te der a telha. Não, eu estou dizendo que apesar de você usar toda a sua segurança, o seu álcool em gel, a sua máscara, um pouco do seu isolamento, existem pessoas nessa cidade que continuam carecendo da igreja, que continuam carecendo. Como já oramos aqui, a nossa cidade agora, alguns bairros foram atacados, assolados pelas fortes chuvas. Pessoas estão sem onde morar, suas casas foram invadidas pelas águas, perderam muita coisa, outras perderam praticamente tudo e estão completamente desoladas. Ora, agora há dois maus que a assola. Ela não consegue ter segurança na saúde porque a pandemia está aí, e agora ela não tem mais nenhum lugar onde descansar e se refugiar. E nós, como igreja relevante, precisamos entender agora que precisamos sair pela cidade, de algum modo fazendo um pouco do que nos cabe. Quero te fazer um convite já especial. No domingo que vem, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter a nossa ceia aqui. Nós vamos fazer um drive-thru de ceia. Você vai vir com o seu carro, nós teremos uma equipe aqui. Ninguém vai descer dos carros, então venha com a sua máscara, com o seu álcool em gel no seu carro. Nós faremos uma grande fila aqui, as pessoas dentro do seu carro, uma equipe pequena do lado de fora. Você vai vir ceiar conosco, nós serviremos a ceia, oraremos por você, abençoaremos você e a sua casa. Você poderá participar do corpo e do sangue de Cristo conosco, e nessa oportunidade você vai poder trazer a sua doação. Você pode doar o quê? Você pode doar alimento, você pode doar cestas básicas, você pode doar roupas, você pode doar alguma coisa. Eu tenho certeza que você pode ser um caminho de bênção na vida de alguém. Por quê? Porque nós nos tornamos uma igreja relevante. E apesar da preocupação que nos assola, nós estamos confiantes que servimos a um Deus que tudo pode. Essa igreja de Atos foi uma igreja que se preocupou com o seu povo e serviu também a sua cidade. A igreja relevante também é motivo para o seu meio. Perceba os versos 7, 8, que nós lemos no texto de Atos capítulo 8. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Verso 8. E assim houve grande alegria naquela cidade. Qual foi a razão pela qual esse povo se alegrou? Havia um homem de Deus, havia uma igreja do Senhor, na maneira individual, sobre uma cidade. Alguém relevante para o seu meio, cheio do Espírito, entendendo o seu comissionamento, entendendo a sua relevância, ora abençoa, homens e mulheres são curados, e após a cura, Cristo se manifesta a essa comunidade, e houve o que? A inevitável alegria para todo aquele povo. Aonde há uma igreja relevante, a cidade sorri. Deixa eu abrir um parêntese. Coletivamente, vamos pensar no seguinte: imagine você, a sua igreja, a nossa igreja, na nossa individualidade, ou melhor, na nossa coletividade, enquanto estrutura, enquanto tempo. Se a sua igreja sair do seu bairro, o seu bairro se entristece, sente falta, percebe a ausência, ou o seu bairro dá graças a Deus. Se o seu bairro sentir a sua falta porque a instituição saiu dali, é porque essa instituição, ela é relevante para o seu meio, ela serve, ela influencia, ela compartilha, ela toca todo o seu meio. Mas se essa igreja, ao sair, a comunidade, a vizinhança dão graças a Deus, essa igreja é uma perturbadora. Ela não influencia e não agrega, e para a cidade, para o meio, para o bairro, para a vizinhança, ela não fará falta alguma. Agora pense comigo na individualidade enquanto igreja. Você, indivíduo que me assiste, na sua individualidade, você é a igreja de Deus, você é a casa de Deus.
Apóstolo Paulo nos afirma isso em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16 e 19, dizendo que nós somos a habitação do Espírito, logo nós somos a casa de Deus. A palavra também nos afirma que Deus preferiu morar no seu templo construído pelas suas mãos do que templos construídos por mãos humanas. Você é casa de Deus, você é igreja de Deus. Você tem um encargo e um comissionamento, mas volta a minha interrogação. Na sua individualidade, se você sair de onde está, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, do seu bairro, as pessoas sentirão a sua falta porque você é alguém que carrega o encargo de Cristo e por onde quer que passar, as pessoas olham para você e veem, ali vai alguém de Deus, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, que mais do que cultuar a Deus nos ajuntamentos, eles servem o bairro, eles servem a comunidade, e todos nós percebemos o encargo que ele carrega. Por quê? Porque ele serve toda a comunidade. Você faz falta ou você não faz falta? Se você faz falta, louvado seja o Senhor, porque você se tornou uma igreja relevante. Mas se a sua existência ainda não produziu ausência em ninguém, nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. Uma outra característica de uma igreja relevante é amar ao próximo. Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no verso 30, a palavra nos afirma que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, mas também amarmos o próximo como a nós mesmos. Olha só o que D.L. Moody, um teólogo do passado, diz. Ele diz: o mundo não entende a teologia ou o dogma, mas ele sempre vai entender o amor e a compaixão. Talvez a nossa teologia não seja clara para a cidade. Talvez os nossos dogmas litúrgicos não sejam claros para a cidade, apesar de serem necessários porque são instruções. Mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, isso sim será relevante também. Talvez a cidade não consiga entender a minha fala, talvez o meu evangeliquez, os meus jargões cristãos, mas é inevitável a cidade não ser atingida pelo meu amor, pela minha misericórdia e pela minha compaixão, por tudo quanto carrego da parte de Deus. Nós encontramos na compaixão misericórdia, e o amor nos faz ir além dos aspectos da religião. O amor nos faz principalmente ser. E ser o quê? Ser semelhante a Jesus. O amor é a causa maior que nos torna. Nós não só nos comportamos, mas agora manifestamos quem habita dentro de nós. É uma transposição do nosso interior ao nosso exterior, manifestando aquilo que é primário no fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22 diz. E nisto os frutos, ou o fruto do Espírito, é amor. O amor é o que transpõe do nosso interior, fazendo com que o outro seja alcançado, tocado pelo encargo que carrego. É Cristo fluindo de mim, chegando até o outro. Uma igreja relevante não perde a sua consciência de missão. Uma igreja relevante serve a cidade. Uma igreja relevante produz alegria para o seu meio. E uma igreja relevante também ama. E por fim, uma igreja relevante alcança os perdidos. Os homens aqui, apesar da dispersão, como disse, saíram e indo estavam pregando a Cristo. O verbo no original ir é indo por onde quer que for. E indo, à medida que estamos indo, estamos levando o que carregamos dentro de nós. E indo, estamos anunciando as boas novas do Cordeiro. E indo, estamos dizendo à cidade: acalmem-se, Deus está no controle de todas as coisas. E indo, nós estamos dizendo: acalmem os seus corações, não andem ansiosos demasiadamente, porque esse mal vai passar. Esse mal não vem para a morte da humanidade, mas vem para alinhar-nos ao plano perfeito da vontade de Deus. Permita me tornar repetitivo. Nós estamos indo, produzindo em nós arrependimento para gerar, a partir daquilo que é queimado dentro de nós, um arrependimento coletivo da igreja do Senhor, clamando, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma igreja relevante continua dizendo ao seu povo, aos seus filhos, aos filhos do amado de sua alma: voltem ao lugar que vocês se perderam. O lugar a qual todo homem se perde é característico de Adão, quando no jardim, no lugar da comunhão, ele se perde.
E é esse jardim que Cristo está querendo restaurar na humanidade. O lugar onde todos os dias nós poderíamos encontrá-lo face a face, contemplá-lo. Eu não sei se você, como eu, lê algumas coisas na Bíblia e fantasia, mas eu imagino que glorioso devia ser esses encontros de Adão com Eva todos os dias com o próprio Deus. Imagine só o próprio Deus descendo dos céus, vindo à terra, encontrar criaturas humanas, e todos os dias esses homens poderem ouvir a sua voz, a sua direção, as manifestações de todo o seu poder e a revelação de quem Ele é. Isso devia ser glorioso. Mas isso não acaba em Adão, isso é reconfigurado em Jesus. Jesus vem, paga o preço por nós, abre o véu, rasga o véu, abre os céus, e todos nós agora temos acesso direto ao Pai. Você pode todos os dias encontrar com Cristo no jardim. E repito aquilo que orei, que nós possamos tornar nossas casas em altares, as nossas famílias em sacerdócio real, e os nossos quartos possam sair de uma condição de dormitório para virar um lugar de culto ao Senhor. Você pode encontrar Cristo todos os dias, porque o véu se rasgou e o acesso foi liberado para todos aqueles que dizem: eu acredito no seu sacrifício, eu assumo quem o Senhor é. Uma igreja relevante é uma igreja que continua pregando as boas novas, dizendo: Cristo continua vivo e Ele continua nos amando. E mais do que isso, para finalizar a minha palavra, uma igreja relevante é uma igreja viva no Espírito. Ela é uma igreja que encontra Cristo tanto no jardim, que o cumprimento da promessa, quando Ele se ascende aos céus, se manifesta sobre nós quando Ele diz: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei a vocês o Consolador, aquele que os batizará com fogo, aquele que ferramentará vocês, aquele que habitará vocês, ou habilitará vocês para fazerem coisas maiores das coisas que eu já fiz. Nós temos dentro de nós o Espírito. Irmãos, eu penso o seguinte: eu ouvi muita gente dizendo: olha, quando eu chegar no céu eu gostaria de encontrar com Abraão, eu gostaria de encontrar com Noé, eu gostaria de encontrar com Davi, com Paulo, com alguns homens de Deus, e dizer como foi a experiência. Abraão, como foi a experiência de ter ouvido a voz de Deus e respondido ao seu sim, de estar ali a ponto de crucificar ou de sacrificar o seu filho e ver o anjo do Senhor? Como foi isso? Moisés, como foi abrir o mar vermelho? Como foi olhar pela fenda da rocha e ver as costas de Deus? Moisés, como foi viver todas essas experiências? Que fantástico! Eu gostaria de ter vivido, mas eu imagino esses homens olhando para nós e dizendo: olha, Fabrício, olha Chico, olha Tiago, olha Davis, olha Augusto, olha Tiago, eu trocaria tudo que eu vivi para viver o que vocês viveram e vivem. E nós talvez nos perguntaríamos, assustados: mas você trocaria tudo que você viveu com Cristo ou com Deus para viver o que eu vivo? E eles talvez nos responderiam com um sorriso largo nos lábios, dizendo: olha, todas as experiências que eu vivi com Deus foi de Deus para fora, ou foi de mim para fora. Eu nunca experimentei o que é ter Deus dentro de si. Eu nunca experimentei o que é ter Deus morando dentro de mim. Vocês já viveram isso, vocês vivem isso, nós nunca vivemos. Eu largaria tudo para viver a experiência de ter Cristo dentro de nós. Nós temos o privilégio de sermos habitação e casa desse Deus. Você tem o privilégio de ser morada desse Deus. E Cristo nos faz um convite, apesar do tempo que nós estamos vivendo de caos. É para que nós não percamos o foco e nós continuemos focado na missão, anunciando as boas novas de Cristo e nos tornando uma igreja relevante para essa cidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Existe uma cidade que está desesperada, esperando por uma igreja relevante. Existe uma cidade que chora, opressa pelo medo, opressa pela ansiedade, opressa pela insegurança, opressa pelas percas por causa das catástrofes naturais. Mas também há nessa cidade, há nessa nação, uma igreja que se levanta e diz: Senhor, conta comigo, eu quero ser a extensão do Teu reino nessa terra. Quero convidar você a ficar de pé, a fechar os seus olhos na sua casa, para que nós possamos juntos orar. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para nós ministrarmos mais uma canção ao seu coração.
e orarmos juntos como igreja, como povo de Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que o Senhor possa nos encher com o seu Espírito e possa agir através de nós. Hoje eu conversava com uma jovem no WhatsApp e ela dizia que na sua oração ela pedia ao Senhor para que ela pudesse ser alguma resposta. Mas eu disse a ela que Deus não responde respostas, ou melhor, Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. À medida que nós estamos respondendo, os céus estão manifestando revelações sobre nós, para que nós possamos prosseguir. Então que você possa responder aquilo que Deus tem colocado no seu coração e reagir positivamente. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, pela tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade. Obrigado por essa reunião, pelo teu povo. E eu peço ao Senhor que o Senhor continue falando comigo, falando com a tua igreja, onde quer que ela esteja, através desse vídeo. Que nós possamos nos tornar relevantes para essa cidade. Tira de nós o medo, a ansiedade e nos ensina a repousar no Senhor. Que nós continuamos sendo extensão e caminho pela qual o Senhor pode passar para produzir salvação, transformação e alegria nesse tempo de caos. Enche-nos com teu Espírito Santo, batiza-nos com amor, com fervor e restaura em nós a paixão pela tua presença. Nós oramos, abençoamos cada casa, cada família. Seja conosco, assim seja. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.